Quanto mais um casal aparece, se mostra nas redes, pior tá o relacionamento. Aquele casal de influenciadores, a Virgínia, o Zé Felipe, você fica tão obrigado a mostrar que tá indo bem, mostrar que você tem um filho, que o filho é maravilhoso, que isso, que aquilo, que isso acaba desgastando. A gente quer continuar junto? A gente tem uma história legal que justifique a gente tentar, e aí cada um botar na mesa. Se compromete com pequenas mudanças. A inveja, eu quero o que é seu, porque eu acho que você teve, porque tirou a minha vaga de ter. Seja fiel ao que o outro te compartilhou em segredo. Jamais use o que o outro te deu como confiança para magoar alguém. Jamais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People Inverso. Aqui, a Bia se torna convidada e o Gabriel, representando vocês, se torna o host, o entrevistador, aquele que traz as perguntas indelicadas, diretas e objetivas, do jeitinho que vocês gostam. Eu queria, antes de começar, agradecer a Axon, o nosso patrocinador, esse suplemento que promete entrega, disposição física e agilidade mental. Se você não provou, prove. Axon.com.br, direto no site, Axon, A-X-O-M, ou então Axon Brasil Oficial lá no Instagram. Tudo bom, Gabriel? Tudo jóia. Hoje é o dia. Então vamos lá. Nas últimas semanas, a gente tem recebido muitas perguntas sobre relacionamento. Eu acho que na última teve até o caso do Maxwell, que teve 2 relacionamentos por causa de TDAH e tudo. Da pergunta? Da pergunta. O povo tá reclamando que você diz que vai responder no outro, não responde. Não, mas o Maxwell... Mas é muita pergunta. Foi respondido. Não, tá certo. Mas aí que tá, rolou um burburinho que nas respostas do Maxwell, do comentário dele, começaram a discutir sobre relacionamento. Aí eu falei assim, opa, tá aí uma pauta que a gente pode trazer pra doutora. Perfeito. Eu peguei aqui uma pesquisa, pra você ter ideia, de Harvard, de 165 mil pessoas. 165 mil pessoas? Em 85 anos de pesquisa. É muita coisa. Mas de relacionamento geral ou casamento? Relacionamento... eu já tinha ouvido falar. Isso, de casamento. Isso mesmo. Mas aqui no Brasil, tem muitas pessoas que não casam, assim, que juntam. E a gente pode considerar? Olha, até pela lei, se você mora com alguém por mais de um ano, se eu não me engano... divide as contas e divide um lar. União estável, né? União estável, é considerado. Entendi. Tinha um ditado que minha avó dizia, que juntado com fé, casado é. Então, vale. Então tá valendo, né? Com a intenção de construir uma família, é um casamento, claro que é. Agora, nesses anos que você atende, quantos anos você atende casal? Que eu atendia, né? Atendi muito tempo. Atendi muitos casais. Quantos anos, mais ou menos, assim? Eu atendi no total 35 anos. 35 anos. Então, 35 nesses anos. 35 anos, teve algum padrão que você notou, assim, dentro do relacionamento, que eles faziam, que eles passavam? Sempre tem um padrão. Sempre tem. Um padrão muito típico é o início do relacionamento, que aí a gente bota aí entre 6 meses, 2 anos, que é o sonho, o encantamento, né? A paixão? Corresponde à paixão. A gente costuma dizer que a gente não deve casar na paixão. Porque a paixão, a tua visão está alterada. Você está olhando o outro sempre pelo lado viciante. Porque exatamente o que faz você gostar de alguém, a gente nunca consegue definir isso. Porque um belo dia... entre tantas pessoas, você elege uma pessoa que mexe com a tua bioquímica. Isso é uma mágica. Entendi. Isso realmente é uma mágica. E é uma bioquímica mesmo, porque essa primeira etapa de qualquer relação, ela é uma etapa onde você tem um burburinho de uma ebulição, nem burburinho, uma ebulição de neurotransmissores. Na paixão... Inclusive, você tem aumento de serotonina, você tem aumento de dopamina e você tem aumento de ocitocina. Até 300% de dopamina é liberado nessa parte da paixão. Qual a diferença dessa ocitocina para uma ocitocina, de repente, de uma droga, algo sintético? Não, dopamina. Assim? Dopamina que a gente pode ligar
a estados alterados que causam dependência. Sim. Pelo Na paixão que você tá é 300%. 300%. Isso significa que você vê no outro uma necessidade de estar com o outro, de falar com o outro, de ver o outro, e isso caracteriza quase uma dependência. É muito típico no início a pessoa ter aquela dependência, quer ver todo dia, quer falar, quer escutar, quer estar perto. Isso para dopamina. E aquilo causa Euforia? um bem-estar. Nas duas pessoas, de repente? Se as duas estiverem apaixonadas. O que geralmente, quando tem um casal, seja casal homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, a paixão vai se desencadear da mesma maneira. Geralmente, quando é muito forte, é dos dois lados. Caramba, que legal. Então seria certo afirmar que, em vez de se drogar, a gente tem que namorar, né? Olha, se a paixão acontecer, é isso que eu tô falando. O que exatamente faz a paixão acontecer? O que faz a paixão acontecer? Não sei. Porque assim, porque parece que tem uma obra química lá dentro, né? É, porque assim, quando as pessoas falam assim, você atrai o mesmo tipo de mulher, você atrai o mesmo tipo de homem. Mas aí você vai ver, tem um histórico, né? Mulheres que sofreram abuso. Mas a gente tem que ver que você não é parâmetro, que você atrai todo mundo, né? Não é isso não. Mas assim, tudo bem, você pode até atrair muita gente, mas o que faz você, de repente, olhar aquela pessoa e falar alguma coisa mudou? A bioquímica mudou, você olha para a pessoa, tem um calor, tem um pouquinho de taquicardia, é aquela coisa que você fica meio vermelho, aquela coisa que você tem... Faltam as palavras, você sabe o que está sentindo, mas falta essa organização. A paixão é uma ebulição de neurotransmissores, principalmente a dopamina, mas não é só a dopamina. Né? Você está falando da dopamina, que é essa coisa da... dependência. Da motivação, de levantar com aquele objetivo. Ela te sentir liga. Mais vivo, né? Tem até alguns filmes, tem um filme que chama aqui, eu acho que é 500 Dias com Ela, né? Que mostra o rapaz quando ele tá com ela e fora dela. E como ele era antes dela e como é que ele ficou quando ele começou o relacionamento. Ele falava que ele tinha até mais vontade de levantar da cama, tinha mais paixão energia. É isso, porque você tá dopaminérgico. A dopamina é a substância do foco, é a substância da ação, da motivação. Então, a paixão é isso. Mas também tem serotonina, também tem ocitocina. Por isso que o apaixonado gosta tanto de ter contato físico, né? Eu me lembro, uma vez eu estava num voo Rio-São Paulo, desses que a gente faz sempre, numa sexta-feira, indo para São Paulo. E aí o avião baixou na pista, né? E a gente teve que pegar um ônibus. E eu vi um casal jovem, né? Mas eles se beijavam tanto, com tanta intenção naquele ônibus, que teve gente assim, ai, que absurdo, ai, não sei o que lá. E eu olhei e falei assim, gente, quem pode censurar essa paixão explícita? Os olhos dos dois brilhavam, mas brilhavam. Eles não estavam ali. Todos nós ali naquele ônibus éramos cenários daquele filme que estava acontecendo. Aquilo era a coisa mais apaixonante, explicitamente, um casal de apaixonados que eu tinha visto. Eu achei lindo. Legal. Todo mundo pode se apaixonar assim? Todo mundo pode se apaixonar. Mas todo mundo se apaixona assim durante a vida? Ou não, é mais raro? Olha, eu acho... Uns mais do que outros? Não, uns mais do que outros. Uns têm maior tendência que outros. Mas eu acho que todos nós nos apaixonamos durante a vida e algumas vezes. Porque, assim, o fato de você se apaixonar e depois, se aquilo vai virar amor ou não, é outra história. Né? Tem etapas. Tem muito casal que casa com 3, 6 meses. Isso é uma receita pra dar ruim, né? Não sei se dá pra ruim, mas tem uma grande possibilidade de você casar no auge da paixão, que seria essa primeira etapa de um relacionamento. E depois, qual a etapa que vem da paixão, assim? Sim, mas aí vamos colocar, você casar no auge da paixão, que é aquilo que eu te falei, leva em média, tá? De 6 meses a 2 anos. Você tá totalmente, você só vê o lado bom. Entendi. Você tá ali como se aquilo fosse a droga da sua vida. É bom ouvir, é bom ver, é bom tocar, você tem uma energia sexual enorme, né? Muito mais aflorada.
Se tudo correr bem, você vence essa primeira fase, né? Nesse período aí que a gente colocou. Tem casais que se casam aí, tudo bem, deu certo. No caso, vencer seria não se casar nessa fase? Não, eu Ou acho chegar que até o vamos final dessa supor fase que... juntos. Não, vamos supor, a gente tá falando de casamento, vamos supor que você passou por essa fase, tá? E aí você começou uma convivência mais íntima, vamos supor. O que a gente fala que é a segunda fase do casamento? Aí seria a fase da descoberta. É a hora que esses neurotransmissores começam a baixar, você começa a ver mais a realidade, você não é que você perca o encantamento, mas você perde aquela coisa de achar que só tem coisa boa. É tipo aquilo que você fala do neném, que no comecinho é arrotar, cagar, peidar e mofar, mas depois a mãe fala assim, ai, que lindo. Mas depois ela fala assim, opa... Dá trabalho, né? Tem aquele primeiro momento que a mãe tá apaixonada, tá liberando ocitocina, né? Mas, assim, se a gente passa pela paixão, por esse encantamento, eu chamo de momento de sonho, de encantamento, você vai pra descoberta. Aí você já tá numa convivência maior, você começa a ver, não, tem coisas boas, tem coisas que realmente você fala, eu sei porque que eu me apaixonei, sabe? Por ela, por ele... mas também você começa a ver, não, tem difícil, aqui o temperamento, tem coisas que a gente tem que falar mais com mais Devagar. cuidado, ou você começa a reparar, nossa, ela é mais impulsiva, você começa a reparar, nossa, mas ele é teimoso, é cheio de mania. Então você começa a convivência e geralmente nessa fase de descoberta, você vai para a fase da decepção. Porque você vem da paixão, aquilo tudo idealizado. Começa a descobrir as coisas e começa a botar numa balança. Se você não tiver alguma maturidade, você bota 10 coisas boas, mas uma ruim, você fala, não, mas tem uma coisa ruim, que é uma pessoa difícil de falar, uma pessoa difícil de conversar, é uma pessoa que não gosta de sair, é uma pessoa que não gosta de se relacionar. Então aí, a paixão, que você via isso como bonitinho, passa a ser uma coisa que você começa a ver como um problema. Entendi. Nessa fase da decepção, eu diria que a terceira etapa do casamento é aquele momento que a maioria dos casais resolve separar. É mesmo? Passada a terceira fase... São quantas fases no total? São 6 em média. Não é na metade eles já estão abandonando o A barco? maioria. Mas aí significa que não era amor de verdade ou simplesmente não era maturidade para lidar com aquela situação no Eu momento? acho que é confundir paixão com amor. A maioria das pessoas acha que a paixão é o amor. Entendi. E a paixão não é o amor. A paixão é esse momento de encantamento, de sonho, com o efeito droga. E aí, quando você sai daquele momento de achar tudo maravilhoso, você começa a falar, acho que não gosto mais. Mas é o contrário. Ah, então pode ser que a gente se acostumou tanto à paixão Isso. que na hora que chega na outra parte, que você tem que Você acha... levar o papel no banheiro pra pessoa, você fala assim, isso não é bonitinho, que ela esquece tanta coisa. Exatamente. Entendi. Porque antes, no início, você achava tudo bonitinho, Sim. né? Ah, ela esquece o papel toda vez. Ela esquece o papel, que bonitinho. Tipo assim, esqueceu. Eu tinha o meu TDAH na juventude, eu esqueci de pagar a conta de luz, de vez em quando cortavam a luz. Mentira, é mesmo? É. E aí? Não, hoje eu boto débito automático. Não, mas naquela época... E como é que foi lidar com Olha, isso? foi difícil, mas foi importante para eu me ajeitar. Mas o que acontecia? No início do relacionamento, o que faziam? Ah, deixa que eu faço para você. Ai, que bonitinho, deixa que eu faço. Não precisa se preocupar. Aí depois vai esquecer. Aí depois, tipo assim, nossa, esqueceu novamente, não é possível. Aí tá aquela parte da emoção, né, que ela não falou ainda, mas tenho certeza que acabou a luz... Vamos ligar uma velhinha, fazer um jantar à luz de velas. Não, isso na paixão. A compreensão. Isso na paixão. Depois não? Depois, Aí... só se você sai da etapa da decepção e vai para a etapa da reconstrução. Que aí, no caso... Que é no caso, tipo assim... Vamos fazer um jantar à luz de velas, então. Vamos fazer um jantar à luz de vela. Vamos fazer uma limonada do limão. Entendi. Se fosse no segundo, por exemplo, como é que a pessoa faria? No segundo, que seria a descoberta? A descoberta. Depende, né? Fica meio Qual decepcionada. seria a reação? Caminharia para decepção, provável. A terceira já teria... Não, já é a quarta vez que você esquece, vamos acabar aqui. Exatamente. Depende da pessoa. Entendi. Então, na fase de reconstrução, é quando você fala assim, não é mais aquela coisa de ouvir a voz e disparar o coração. Eu já consigo ver o que tem de bacana, o que aquela pessoa tem que melhorar, e eu também tenho que melhorar nessa convivência. Eu tenho que aprender como falar.
Porque às vezes a gente pode falar tudo numa relação, mas depende da forma que você fala. Entendi. Isso é muito importante, porque às vezes você Não é só tá falar, certo, né? você tá certo, ou eu tô certa, mas a forma como a gente coloca isso tem que ser adequada ao outro. Entendi. Tem gente que é mais hipersensível ao tom Nossa, de mas voz. é foda, né? Você vai estar certo, aí você certo, você tem que falar da forma certa pra corrigir um erro do outro. Tem que ser amor. Mas por isso que vai se mostrando que é amor. Porque do momento que você, da decepção, você não termina, você persiste, você tá escolhendo a trajetória do amor. Entendi. Porque amor é construção. O que a leva paixão a pessoa não a é não desistir construção. nessa parte? Já que ela desviciou da paixão, assim. Eu acho que tem a ver com a maturidade e tem a ver com uma coisa que é a pessoa ter a sensatez, que hoje em dia é tão difícil, de você falar, poxa, de 10 coisas, 8 eu sei por que escolhi. Pelo caráter, pela disposição, pelo companheirismo. Mas tem 2 que é difícil. Mas as 8 compensa, né? Aí você coloca. Porque não tem ninguém perfeito. Nem o outro é perfeito, nem você que entra na vida do outro. Não, e engraçado falar isso, porque aqui no Brasil, eu peguei até uns dados pra gente falar sobre isso, pra não ficar naquele, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas você não quer acabar as fases? Não, é nessa fase mesmo. Tá, você tá na de reconstrução. E na terceira. Não, a terceira já foi a fase de decepção. Então vamos lembrar. Vamos lá, A primeira, encantamento. Encantou. Magia, tá? Que é o auge da paixão. A segunda, descoberta. Vamos começar a descobrir as características reais de cada um. A terceira, vem a decepção, com o que se descobriu que não é tão bacana. Que é onde terminam a maioria. Então, é isso que eu ia falar. Aqui no Brasil, eu tava olhando, vou até puxar a pesquisa, porque eu falei, caraca, será que é isso tudo mesmo? É cerca de... Cadê aqui? Essa pesquisa é do Brasil. Do Brasil. Aquela primeira que você trouxe é de Harvard. De Isso. 87 anos. Que coisa incrível. 83 anos. 83 anos de pesquisa. Maravilhoso. No Brasil, olha só, que loucura. Quando tem o pedido de divórcio, 85% deles são aceitos. Porque geralmente você pede o divórcio, fica com aquela briguinha, vamos fazendo, vamos, reconcilia, né? No Brasil não, é 85%. E é um dos maiores do mundo. Passa até o Japão de 30%, Estados Unidos 45%. Ou seja, a gente é o dobro dos Estados Unidos, por exemplo. Então significa que a gente tem, de alguma forma, a gente não está disposto à reconstrução. A gente quer obra feita. E aqui tem uma média que os casais brasileiros duram de 10 a 13 anos e 8 meses, com 440 mil divórcios só em 2023. É muita coisa. Caramba, 440 mil. É muita coisa. É muita coisa. É 4,9% a mais do que o ano anterior, 2022. Ou seja, tá só subindo. Tá só escalando isso. A gente tá terminando muito mais. Eu não sabia que era mais que os Estados Unidos. E o Japão, é o dobro dos Estados Unidos. É e o Japão dobro, tem muito mais gente, né? E como que a gente consegue divorciar mais do que o próprio Japão? Os Estados Unidos também tem mais gente, né? É, mais ou menos o dobro. Então, na realidade... Interessante, nesse estudo fala alguma coisa como possíveis causas? Posso pegar aqui, ó? Vê direitinho, porque eu fiquei curiosa agora. Porque, assim, que o brasileiro tem uma impulsividade, porque geralmente esse divórcio vem aqui na terceira fase, que é a fase da decepção. Que, na realidade, é uma imaturidade, né? Se você casou com o objetivo de construir uma família, desistir dela rapidamente é precipitado às vezes, a não ser alguma coisa muito grave, não sei. Pois é, mas igual aqui, eu tô pegando aqui, geralmente os casais com 40 anos de idade assim são os que mais divorciam. A faixa etária? É a faixa etária, de 40 anos. Então, será que pode ser alguma crise de meia-idade que vai juntando com tudo? Olha, em geral, né, 40 anos, se tudo mais ou menos deu certo, é a época que as pessoas deveriam estar começando a ter uma estabilidade. Se bem que hoje nem tanto, mas nas gerações passadas você começava a ter um pouco de estabilidade, do tipo ter a sua casa própria, já aliviava bastante. Então pode ser
que com essa necessidade básica ali satisfeita, se tudo deu certo... Passa da sobrevivência para vivência, para vivência, e talvez tem muitos homens que quando conseguem atingir um patamar de equilíbrio financeiro, e mulheres também, aí começam a ter outras necessidades. Porque, por exemplo, é muito mais fácil separar quando você está aumentando a sua capacidade de gerar dinheiro. É muito mais fácil. Porque você deixa de ter aquela coisa da batalha juntos, da gente construir junto, deixa de ter esse objetivo. É quase que um inimigo em comum, né? A gente derrotou o inimigo em comum, qual que vai ser o felizes para sempre agora? Exatamente. Tanto que casais que constroem história juntos têm objetivos juntos, é muito mais fácil de se manter junto. Que legal, porque passa dessas fases. Talvez por isso, aos 40 anos, seja mais fácil esse momento de cada um já tem a sua vida mais ou menos, e aí resolvem alçar voo, né? Dentro desse estudo, teve um instituto de Gottman, não é Gotham City do Batman, é Gottman, Institute, né? Eles fizeram uma pesquisa com 40 mil desses casais, e os principais motivos desses divórcios eram crítica exacerbada, desprezo, defensividade e isolamento. Eles falam que são os 4 cavaleiros do apocalipse. São os maiores preditores de divórcio e podem antecipar uma separação com até 94% de precisão. Então, o que você está falando é que... Um relacionamento que tem os 4 tem 95% de chance de fracassar. Atitudes que fazem o outro se sentir rejeitado, isolado e desconectado é a causa da maioria dos divórcios. Exatamente. Então, você vê, não é uma causa específica. Não, é uma conjunção. É uma conjunção, mas que interessante, porque para qualquer ser humano ser rejeitado, se sentir rejeitado, preterido, isolado, é uma dor maior do que uma dor física. E por quê? Eu ainda acho que aí não está falando por quê. Eu ainda acho que é uma fase da vida que as grandes batalhas já foram vencidas, em geral, pelo casal, e começa a sobrar tempo e energia para outras coisas. Nós somos animais que vivemos e evoluímos na escassez, não na abundância. O ser humano tem muita dificuldade de lidar com a abundância. Então, quando as suas necessidades básicas estão satisfeitas, moradia, o básico de alimentação, de saúde, o ser humano tende a procurar coisas... Problema. Entendi. Você acha que pode ser também a aceitação cultural que mudou, assim, então agora a gente vê isso com outros olhos, que antigamente não podia divorciar, né? Era quase que um crime. Hoje em dia já não tem tanto isso? Hoje é muito mais fácil, né? Aí eu gosto muito daquele Zygmunt Bauman, aquele filósofo que eu adoro, ele já faleceu, que ele fala modernidade líquida, amores líquidos, que é aquela questão de nós vivemos num mundo moderno que o outro, principalmente depois da internet, das redes, o outro virou um objeto, né? Então você mostra o outro, porque, por exemplo, qual a necessidade de você ficar mostrando a sua esposa? Qual a necessidade de você ficar, comprei um anel lindo para ela? Por quê? Eu até tenho uma coisa que quanto mais um casal aparece, se mostra nas redes, pior está o relacionamento. É mesmo? Eu acho que sim. Não sei se você se lembra, há pouco tempo, né, aquele casal de influenciadores, a Virgínia, o Zé Felipe, eles tinham uma vida muito intensa ali, mostrar o aniversário dos filhos, as conquistas, mostrar tudo, festa. E quando eles estavam no auge disso, de mostrar tanta coisa, houve a separação. Entendi. Eu acho que chega uma hora que você fica tão obrigado a mostrar que está indo bem, mostrar que você tem um filho, que o filho é maravilhoso, que isso, que aquilo, que você está tão preocupado em mostrar uma perfeição que não é real, que isso acaba desgastando. Será que quando você tem real. aquela epifania que você vai dormir de noite e fala assim, putz, podia tanto ser do jeito que eu mostro, e você vê que não é,
e dá um contraste maior ainda do que já tá Eu acho ruim, que né? isso em algum momento pega. Entendi. Porque, assim, se você tá bem, eu pelo menos, sou uma pessoa que, quanto melhor eu esteja numa relação, menos eu vou expor essa relação. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo que você expor bem-estar, paz, tranquilidade, causa mais inveja do que você expor coisas materiais. Que coisa, né? Eu acho. Será que é porque é algo muito mais difícil de se ter hoje em dia? Você ter um relacionamento estável e legal, talvez seja a maior ostentação que você pode ter. Ainda mais nos dias de hoje, né? Mas vamos lá. De hoje, porque assim, sempre houve inveja? Sempre. Mas hoje você mostra muito mais, né? Mas hoje isso é visível, Entendi. né? Tem um filósofo francês, o Bouton, se eu não me engano, Louis de Bouton, se eu não me engano, que ele diz o seguinte, que você só inveja aquilo que você vê. Entendi. E esse livro é muito Nossa, ele é bom, antigo, ele é maravilhoso, esse antes cara. da globalização, olha Foi antes... Ah, gente, esse livro deve ser no início do ano 2000. Você só inveja aquilo que você vê, né? Louis de Bouton. E ele fala exatamente isso, que isso é uma característica humana. Por exemplo, se o teu vizinho comprou um carro novo, você começa a ter uma necessidade de comprar um carro novo e maior que o dele. Se teu vizinho comprou uma televisão de 40 polegadas, você vai querer a de 50. Infelizmente, isso é uma característica humana. Por quê? Essa questão dessa comparação sempre. Porque a maioria dos seres humanos não entende que a segurança está dentro da gente. É uma coisa que a gente sabe que a gente constrói, que a gente vai fazer. A maioria se vê pelos outros. E a gente vive num mundo globalizado que isso se tornou quase um objeto de ostentação. Você mostrar o quanto você é bom o tempo todo, apesar da gente saber que é mentira. Ninguém consegue tá tão bem o tempo todo e ficar filmando essa felicidade de forma repetitiva, cansativa, porque cansa, você imagina. Cansa. Porque às vezes ser feliz é não fazer nada. E tem alguma forma da gente se policiar, porque igual essa questão de ter inveja, porque às vezes pode ser que a gente tenha uma inveja, vamos dizer assim, inconsciente, ou não, toda inveja é consciente. Eu acho que toda inveja é consciente quando você olha alguma coisa e fala assim, esse negócio deveria ser meu. Porque existe uma coisa que é a admiração. Por exemplo, eu posso olhar a sua vida e falar, putz, o Gabriel faz uma trilha bacana. Eu gostaria de, na juventude, ter esse pensamento que ele tem, de fazer as coisas onde o coração bate, tentar organizar, tentar dar certo, apostar nas coisas que se gosta. Mas o que acontece é que isso é admiração. A inveja é um sentimento que eu quero o que é seu, porque eu acho que você teve porque tirou a minha vaga de ter. Então o invejoso... Nossa, que coisa perigosa. O invejoso, ele quer o seu lugar, ainda acha que o seu lugar foi tomado porque era dele. Foi dado pra você, né? Tirado dele, entendi. Então não é só o invejoso, ele não quer só o que você tem, ele quer que você deixe de ter. Mas às vezes, não tem, como é que eu vou dizer, né? Não tem uma... porque é complicado, né? Dizer isso, que hoje em dia tem um padrão falar, então que negócio de que eu tenho uma inveja boa. Não existe isso, não, então, né? Existe a admiração. Então, você não tem inveja boa. Ou você tem uma admiração, ou você tem inveja. Exatamente. Porque admiração é olhar e falar assim, caramba, esse cara, essa mulher merece a trajetória, a batalha todo dia, de não se acomodar, de, independente de qualquer coisa, continuar fazendo o que se faz, o que nasceu para fazer. Isso é uma admiração. Últimas semanas eu tava acompanhando assim nas redes, teve uns memes desse, por exemplo, que esse filme é o Django. Isso, Django Livre. Django Livre, do Tarantino. Que é uma cena onde o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio conversa com Samuel L. Jackson, e o Samuel L. Jackson fala com ele, veja, mestre, aqui ele tem um cavalo. Aí o DiCaprio fala com ele, você quer um cavalo, Stephen? Aí ele fala, pra que eu quero um cavalo? Eu quero que ele não tenha um. Ou seja, ele nem quer o cavalo, ele só não quer que o outro tenha. Isso seria inveja? Numa época, claro, isso é a maior descrição da inveja. Entendi. Porque, veja bem, ele não quer um cavalo.
Mas ele não quer que o outro tenha. Entendi. Né? Então... E se o outro tiver, ele vai dizer que era direito dele o cavalo. Então, vá lá e tire daquele. Eu não tenho, ele também não vai ter. Não vai ter. Entendi. Nossa, que triste Ou isso. então, para eu ter, ele vai ter que deixar de ter. Entendi. Esse é mais invejoso ainda, né? Porque ele nem quer o cavalo, ele só não nem quer. Esse aí é invejoso ao cubo. Né? Ele não quer que o outro tenha. Esse filme é muito bom. E olha pra você ver, nessa parte de inveja, né, e tudo, a gente vê muito essa questão de a amiga que inveja o relacionamento da outra amiga, é o cara que inveja o relacionamento do outro amigo, que é o famoso... Não, é incomum casais que tem muita coisa assim de só viver com determinados grupos de amigos, quando separa, um casal se forma de ex dos outros. Olha, que loucura. Não é incomum. Entendi. Do tipo assim, você tem ali 3 casais que saem sempre, e um fica falando mal do outro, ou então ficam fazendo aquela DR na mesa, que é horrível, né? Falando com o parceiro, dando recado pro outro. Então é como se eu tivesse num jantar, aí eu fico assim, não, porque o fulano já te falou, né? Tipo assim, eu quero mandar um recado pro meu parceiro, e eu aproveito o jantar para falar assim, fulano, você não disse pra eles... A famosa indireta. A indireta, aquela coisinha que é de indireta, que é horrível, porque casal que é casal tem as suas... A famosa lava roupa suja dentro de casa, né? E lava roupa suja e limpa dentro de casa, não é também? Só suja. Porque assim, uma coisa é brincar, uma coisa geral. Agora, uma coisa é ficar falando mal do parceiro ou da parceira pros outros. Entendi, pega achando mal. que vai ter razão. Isso é horrível. Isso já entra nos 4 cavaleiros do Apocalipse que falam no estudo, né? Sim, porque você colocou ali a coisa de deixar o outro se sentir não visto, não compreendido, isolado. Entendi. É totalmente diferente. E depois dessa, qual seria a próxima fase, assim, do relacionamento? Peraí, vamos relembrar que a gente vamos saiu lá. para outras linhas. TDAH, a gente teve a fase do sonho ou encantamento, a gente tem a fase da descoberta, que a gente começa a ver que... Tem o lado bom, tem o lado ruim. Aí a gente tem a fase da decepção, que é onde ocorre a grande maioria dos términos, dos divórcios. Bom, no Brasil, que é 85% aceito, que é 2 vezes mais do que os Estados Unidos e o Japão, né? O que é incrível. E os Estados Unidos são uma cultura bem liberal também, se for comparado do lado daqui. Então não é só porque tem divórcio. Não é só possibilidade, cultural. porque senão nos Estados Unidos seria maior. Isso. Né? E a população dos Estados Unidos é maior do que a do Brasil. Pois é, que então, loucura. esse desnível é maior. Se tudo deu certo, você vai para a 4ª fase, que aí é a reconstrução. Você para de fazer essas coisas bobas, de ficar falando mal do seu parceiro, da sua parceira, e você começa a reconstruir. Do tipo, a gente vai ficar junto? Então, vamos lá. O que eu posso melhorar? O que você pode melhorar? Vamos botar na mesa o que cada um pode começar a fazer para a relação ficar melhor. Isso é a 4ª fase. Se você consegue essa reconstrução, você vai para a 5ª fase do casamento, que é a fase do amor profundo. Aí é aquela hora que você, mesmo com os defeitos, você olha para aquela pessoa e você fala assim, cara, eu gosto dessa pessoa. Mesmo com as dificuldades, eu gosto, eu me sinto bem. É aquela hora que você já teve filhos, os filhos estão se encaminhando e a companhia desse casal um com o outro é bacana. Eu costumo dizer que os casais que aprendem a rir juntos têm grande chance também. Que legal. Porque brincam, né? Não leva a vida tão a sério assim. Não, sabem brincar até com os defeitos, com as disfuncionalidades, né? Por exemplo, mulher tem TPM. Se uma mulher não aprender de alguma forma a também rir da sua TPM, fica muito difícil, porque fica uma coisa tensa, né? Entendi. Então, assim, aí é o amor profundo, é aquilo que você já passou por todas essas fases. E, por fim, tem a última fase do casamento, que é a 6ª fase, que é do legado, que é quando esse casal passou por todas as fases e vira inspiração para os outros casais. Mas aí você fala no caso de ter filhos, no caso de vida... Não, pode não ter filho nenhum. Entendi. Não, estou dizendo assim, se tem casais que O que seria o legado que ele deixaria, assim, um exemplo? O exemplo de um casal que passou por todas as fases e ficou. A gente conhece casais, eu conheço casais que a gente olha e fala assim, caramba, que bacana, né? Estão juntos há tanto tempo e ainda se tratam por amor, ainda dão uma mão, ainda se elogiam, não ficam falando mal um do outro, né? Então, assim, a última fase do casamento é quando essa relação
já passou por todas as fases e ela passa a inspirar outros. Entendi. Outros que falam assim, como é que ele conseguiu, né? Como é que ela conseguiu? Eu conheci um casal há pouco tempo, com 50 anos juntos, que ela cantou pra ele no aniversário e ele falou francês pra ela. Eu falei assim, Não, meu mas aí amigo. não é só 50 não, meu querido. Ele fez 90, de casado Então, ali é 65 65 anos. anos. Exatamente. Olha só pra vocês, homens que estão me assistindo aqui, como que a gente compete com um cidadão que com 60 anos de casamento, ele fala francês no aniversário da esposa? E ela cantou pra ele. E ela canta pra ele. Ou seja, se sua Como é esposa não canta pra grande. você, Não, ainda foi a temos um música. probleminha. Como é grande o meu amor por você. Foi o que ela cantou pra ele. Foi. E que como cantou, né? É. Agora, olha pra você ver que legal. Casais que aceitam a fazer terapia de casal, né? Tem uma melhora, cadê aqui, ó? Tem uma recuperação de 69%. Sim, que quando que ocorre? Naquela fase que a gente chama da reconstrução. Que seria a 5. Seria a 4. A Logo 4. depois da decepção, tem casais que resolvem se reestruturar e pedem ajuda. Agora, quando pedem ajuda, tem que ser os dois. Não pode ser só um. Os dois têm que querer. É o famoso quando um não quer, dois não ligam. Porque se um não quiser, esquece. Porque ninguém leva relacionamento pelo outro. Entendi. Agora, isso depende muito da ideia com que o cara ou a mulher foi pro casamento. Foi para fazer uma história, foi para fazer uma família com ou sem filhos. É quase um trato, né? Vamos fazer. Qual que é o trato? Porque amor é construção. Entendi. Amor não é paixão. Paixão é uma coisa que acontece, vai acontecer. É uma bagunça bioquímica que a gente não sabe exatamente por quê, mas acontece. Agora, amor é depois dessa paixão passada, o que eu vou querer dividir com aquela pessoa? O que eu vou construir com aquela pessoa? Entendi. Porque igual eu tava pegando aqui, né? Cadê aqui, ó? Que é a origem da palavra casar, né? Porque, se não me engano, tinha alguma coisa com esse trato, né? Essa perspectiva que vocês teriam juntos. Igual você acabou de falar, se a perspectiva é diferente, se a ideia é diferente... Nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Nunca. Por exemplo, tem gente que casa porque diz assim, eu caso porque todo mundo casa. Tem uma grande chance de ficar pelo meio do caminho. Porque você não faz uma coisa porque todo mundo está fazendo. Você tem que ter um objetivo. Um prédio, para ser construído, tem que ter um planejamento, tem que ter um engenheiro, tem que ter o material, tem que ter os funcionários, tem que ter as pessoas. É um planejamento. Um casamento também é uma disposição que a gente se põe. É construção, não tem jeito. A paixão nem sempre, mas o amor é construção. E diária. Não é uma coisa que dá e passa. Porque tem isso, tem pessoas que falam assim, casei e me acomodo. Não é para acomodar, outra etapa. Se fosse pra gente olhar assim pro nosso parceiro hoje, uns 3 sinais de que a gente ainda tem amor e não uma paixão ou uma convivência boa. Eu acho muito legal quando acontece uma coisa que você tá no amor e de vez em quando você tem um picozinho da paixão. Eu acho que esse é uma coisa... Mas você tem que cultivar. Porque, assim, essa coisa da paixão pode voltar. Claro que nunca vai ser como no início. Mas você tem que abrir novas possibilidades. Uma viagem a 2, uma brincadeira. Eu já vi casais conseguirem se reconectar indo para Disney. Porque nunca foram. Pô, mas eu pra Disney, vamos lá. Qualquer um se reconecta com o Mickey lá. Não, porque tá ligado a uma lembrança dos dois, de construção, de quando eram jovens, não tinham dinheiro para ir, ou então só foram para levar filho, e aí os filhos cresceram, e eles falaram, não, agora a gente vai. Agora somos nós, né? Porque assim, o casal também tem esse desafio. O casal que não tem filhos, em geral, eles se cuidam mais, eu vi isso durante a vida. Será que ter mais tempo? Não é ter mais tempo, é porque vê no outro a sua estrutura familiar. Quando tem filhos, pode ser muito bom, pode unir, mas também pode separar. Tem casais que separam, porque aí a mulher vira só mãe, o marido vira só marido, e às vezes perde essa conexão do casal. Então, eu tava vendo aqui nessa pesquisa, que essa é do Gottman, né? Gottman, que depois da perda de conexão da comunicação destrutiva, a perca de conexão, a terceira maior causa de separação é divergência sobre os filhos, né? Sobre
como eles cuidam dos filhos, o futuro dos filhos e como que eles lidam com Já isso. vi casais se desorganizar muito em relação a visões diferentes em relação a filho. Então, isso é uma coisa também. Quando você casa e quer ter filhos, você tem que ver se o seu parceiro ou sua parceira Tá disposto. está disposto e ainda assim os dois estarem dispostos. Que tipo de educação vai querer ser dada? Isso tem que ser acordado, porque pode ter um pouquinho da tua vontade, pode ter um pouquinho da minha. Entendi. Então, de novo, né? Tem que estabelecer Não é ter por ter, expectativas. porque eu vejo muitos casais tendo filho por ter. Ah, por que vocês tiveram? Pra não passar da fase. Para não passar da fase, porque se passar dessa fase, a Aí, vida de novo, não a pode gente ser voltando assim. nos episódios anteriores, né? De trauma. Olha, você traumatizando uma criança. aí. Exatamente, Olha porque a criança, então, se os pais não sabem por que tiveram eles, você imagina a criança. Nossa, não pediu pra nascer, então ele vai estar mais perdido ainda. Ele vai né? estar mais perdido, porque ele tem a sensação que o pai fala, não aguento sua mãe, a mãe fala, não aguento seu pai. E a criança acha o seguinte, eles não se aguentam, como é que eles vão estar aqui para me ajudar? Pra me aguentar, né? Como é que eles estão me aguentando? Exatamente. Eu sou o problema. Às vezes tem muito disso, né? Que a criança começa igual a separação dos pais. Ou então o casal culpa. começa a brigar através dos filhos, não mais através dos amigos. Fala assim, fala para sua mãe se ela vai demorar muito para sair. Aí o filho vai lá, pai, mãe, papai quer saber se você já está pronta. Diz ao seu pai para não encher meu saco. Aí a criança volta para dar esse recado. Isso é horrível. Entendi. A gente como adulto tem que ser responsável. Tá vendo? Às vezes parece que a nossa criança interior não lidou bem com as coisas, aí chegou no casamento, então estão 3 crianças, né? Que você tá fazendo uma criança fazendo Com ela entrar agora, certeza, que coisa agora, uma ruim. criança E normaliza adulto isso ainda. é pior do que uma criança. Entendi. Então, muitas crianças... eu tive muitos pacientinhos que fazia terapia, né? Porque eu fazia terapia em criança e adolescente, que eles falavam, eu não quero casar. Eu falei, mas por quê? Não, para relacionamento do meu pai e minha mãe, não quero, tô fora, Bia. Não... Eu falei, mas você pode fazer diferente. Não, não quero, não, nem quero. Já Aí traumatizou queriam muito. estudar fora, queriam não sei o quê. E eu vou te dizer... Na primeira paixão casou. Não. Eu tive uma experiência muito legal com os meus adolescentes, que eu explicava isso tudo, das fases, da paixão, dos neurotransmissores. E eu me lembro que um dia um chegou e falou assim, eu não vou me casar apaixonado, porque eu descobri que meus pais casaram apaixonados. Aquilo que você me falou uma vez faz todo bicho é um sentido. gênio. Aí ia pesquisar. Naquela época, Google, né? Ia no Google pesquisar e falava, Bia, você tá certa, não sei o quê. E aí todos casaram com 3, 4 anos de namoro. Quando foram ter filho, Bia, como é que a gente faz para saber se a minha genética e a genética da minha mulher, se é favorável, se não é? Olha, os meus meninos e minhas meninas que fizeram terapia souberam fazer boas escolhas. Uai, que tiveram uma Meu terapeuta boa, né? Se tivesse uma terapeuta ruim, imagina só. Meus sobrinhos também. Entendi, Né? Que a gente legal. acaba também fazendo isso. Então, eu acho assim... Se a gente fosse olhar pro nosso relacionamento hoje, assim, pra ver em qual fase que ele tá, como é que a gente descobre? Se perguntando, né? Porque, assim, o início e essa coisa deslumbrada é a paixão. Eu acho que todo mundo está numa relação, a não ser que esteja muito no início, está na paixão. Entendi. Ou seja, então, tipo, passou de 2 anos, você saiu da paixão. Aí você já se Em pergunta... média, mas o bacana é quando a relação tá indo tão bem que o amor tá ali, você sabe dos defeitos, você tá ali também sabendo dos seus, das suas dificuldades, você quer acertar, você conversa, você pede desculpa, você não tem aquela arrogância. E de vez em quando a paixão volta, quando você resolve fazer uma viagem, o casal sozinho, ou então brincar de brincadeiras que as duas crianças não brincaram, né? Entendi. Quantas vezes, né, isso acontece? Eu acho bem bacana. Nossa, que legal. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar, igual você falou agora, a partir do momento que você reconhece os defeitos do outro, E os seus você também. vê os seus, e tá tudo bem. Então, digamos que você já passou da segunda fase, que é a... da decepção. Não, você vê a descoberta, né? Primeiro a paixão ou o sonho, a descoberta, a decepção. A reconstrução você já passou. Então, quando você vê os defeitos do outro e os seus e tá tudo bem, a gente Tá sabe tudo lidar bem, com não. A isso. gente quer continuar junto. Como é que a gente vai fazer para lidar com isso? Isso é reconstrução. Então, já estamos no quarto. Já estamos no quarto. Entendi. Aí, quando você vai pro quinto, é quando você já passou por aquilo tudo e falou assim, valeu a pena passar por cada etapa.
Porque se eu tivesse desistido, Não estaria vivendo eu isso. não estaria vivendo isso, eu não teria esse aconchego, eu não teria essa segurança de quando eu estou doente, eu saber que eu conto com alguém, quando eu estou feliz, saber que eu tem que ter alguém que se alegra com a minha felicidade, que é muito difícil. Hoje em dia é tipo É assim, eu muito quero te ver difícil. bem, mas não melhor do que eu. Exatamente. Agora, e quando a gente tá viciado nessa paixão, quais que são os sinais, assim, de ver que, putz, já tô no terceiro casamento, que durou 2 a 3 anos... Mas geralmente é o viciado na paixão, né? Porque ele vai para descoberta, ele vai para decepção, ele muda. Ele só muda de parceiro ou parceira. Mas, na realidade, o funcionamento dele é o mesmo. É como se fosse uma criança que, tipo assim, não tô conseguindo jogar meu joguinho. Vou trocar Eu o perdi. Não, então eu vou sair dessa turminha e vou para outra. Entendi. Primeiro tem que saber o que quer, né? Porque, por exemplo, tem muita gente boa, mas que não nasceu pro casamento. Olha, e como é que é isso? Por exemplo, tem gente, homens, eu tive pacientes homens que eu dizia, você nasceu para não casar. Porque vivia para tipo assim, não, eu quero 3, eu quero não sei o que lá. Só não case. Não tem o menor problema. E nem prometa a ninguém que você vai casar. Porque você só vai conseguir mágoa, rancor, ex-mulher com raiva, várias pensões, só vai enrolar a vida. Filho traumatizado. Entendi. Hoje em dia, se a gente for parar pra pensar, se um casal tá na fase 4, assim, na fase 3, que tá muito ruim... 3 é aquela da decepção. Da decepção. É certo dizer que com rede social, com tanta opção, ajuda essa parte do casal acabar desbandando? Porque tanto ela quanto ele tem outras opções que parecem ser melhores no mercado? Mas são as opções. A gente já falou alguma vez dos aplicativos de relacionamento. Isso. Aplicativo de relacionamento é bom pro dono do aplicativo. É igual a casa de pôquer. Exatamente, porque enquanto você está no aplicativo, você tem milhões de opções. Só que o aplicativo só ganha se você continuar solteiro. Entendi. Então, o excesso de opção não faz você decidir melhor. Porque você tá com uma pessoa, você tá super bem, podia construir, aí você entra no aplicativo, tem 10 opções, aí você, mas aquele pode ser melhor, você nunca está disposto a construir. Entendi. Porque você tem tantas possibilidades que você troca muito fácil. E quando a pessoa tá há muito tempo num relacionamento, que ela se sente quase que no dever de não sair dele pela questão de tempo, pela questão de, putz, eu comecei isso aqui, eu achei que isso era de um jeito, mas já tem tanto tempo que eu tô, eu não quero que seja, eu não quero continuar assim, eu quero que mude, mas eu não tô disposto a sair desse relacionamento e procurar um outro. Que é igual, por exemplo, muita mulher antigamente não tinha muita opção, né? Casava com o primeiro namorado. Financeiramente, às vezes, né? Muitas vezes, muitas mulheres mantinham um casamento por isso. Mas eu acho que essa coisa de nunca, de não tô disposto a sair, é porque tem alguma coisa que faz ficar. Entendi. Então, quando seu pai e sua mãe vêm, tipo, seu pai é chato pra caramba, não sei o que, não quer dizer que eles estão se separando, quer dizer que... E tem um péssimo hábito da imaturidade, que é ficar falando mal do parceiro. É uma grande burrice isso. Não é bom, nunca, né? Não, é a primeira é bom, coisa que tem que porque se policiar. se eu tô o tempo todo reclamando de um parceiro, significa que eu escolhi mal. Então, eu tô desfazendo a minha capacidade de escolha. Entendi. Tá falando mal de você mesmo. É igual quando você fica falando do outro, né? Igual fofoca, a mesma coisa. Exatamente. Diz muito mais sobre quem tá falando do que quem é falado. Não tá afim ali, tá um ambiente ruim, ou você muda aquele ambiente ou você se retira. Agora, fica que nem ficar falando mal. Tem casais que se tornam chatos, porque eles estão sempre falando mal um do outro. Não tem nem assunto mais. É horrível, é chato. E geralmente, quais que são os passos, assim, pra você, vamos dizer, dar uma reconstruída, dar uma melhorada no seu casamento? O que você pode fazer? Depende se os dois querem. A partir dali... Então, o primeiro tem que ponto é saber fazer- se o outro quer também. Se os dois querem. A gente quer continuar junto? Vale a pena? A gente tem uma história legal que justifique a gente tentar? E aí, cada um botar na mesa. O que você acha que eu posso melhorar? E aí, não vai melhorar tudo de uma vez. Se compromete com pequenas mudanças. Entendi. Não é porque tem gente que fala assim, eu vou ter que fazer isso tudo. Não. Começa, olha, eu te prometo que nos próximos 3 meses eu vou deixar de falar mal da relação. Entendi. Depois, mais 3 meses, eu vou começar, todas as vezes que eu sentir que eu gosto de você, eu vou mandar uma mensagem. Mesmo que seja desconectar de tudo. Porque várias vezes eu penso em você, mas não falo. Então, assim, são pequenas coisas. Que legal. Você não faz um orçamento financeiro para administrar a sua casa?
você também tem que ter um orçamento. Um planejamento para o seu relacionamento. Por que não? Por que não deixar uma mensagem bonitinha? Por que eventualmente não servir uma água ou servir um café? Isso faz diferença. Entendi. Que amor legal, é construção. Né? Isso é bacana que você fala, né? É questão de servir. E, se não me engano, tem até um livro que são as 5 formas de amar. Ah, sim. Sim, que um é a forma de servir, a outra é a forma sinestésica, de carinho. Tem também, tem isso. E é importante a gente identificar a nossa forma de amar e a forma do outro para fazer as coisas. Com certeza, porque se o outro gosta por exemplo, de ganhar um presente, não é que você só vai manifestar isso, mas saber que o dia de aniversário de casamento, o dia de aniversário de namoro, dá alguma coisinha pro outro é importante, por que não fazer? Entendi. Que não precisa ser um super presente, às vezes é uma lembrancinha. Só pra falar, opa, te vi. Igual, é um cuidado. Quando a gente vê aqui, né, dessas 5 linguagens do amor, palavras de afirmação, tempo de qualidade, ato de serviço, contato físico e presentes. Como que a gente pode identificar, assim, qual que o outro gosta mais? Aí, meu amor, você vai ter que observar. Aí é observando. Aí é trabalho. Você não tem que observar qual é o teu funcionário melhor para falar, qual é o melhor para executar. O amor também é assim. Entendi. Porque a gente faz isso tem no que trabalho. Se esforçar, né? Não tem jeito de achar que vai ser tudo sempre... Não é se esforçar no sistema de ser ruim, mas é um esforço que você tem que reparar. É ter um olhar. É um cuidado. É um cuidado. Entendi. Então, amar é cuidar. O Isamitiba tinha um livro que é Quem Ama Cuida, né? É isso. O amor é cuidado. Entendi. E quem ama se compromete com esse cuidado. Olha lá, ó, palavras de afirmação, dizer eu te amo. Tem parceiros que necessitam disso, né? Tem outros que não vão precisar. Tempo de qualidade, falar de planos, ver uma série, cozinhar juntos, atos de serviço, cozinhar para outro. O ato de serviço é aquele cara ou aquela mulher que adora que alguém, por exemplo, compre uma roupa. Ah, você tem um compromisso? Então eu vi uma roupa bacana para você, vai ficar lindo isso aqui. Né? Arrumar algo que ela precise, então atos de serviço, contato físico, tem gente que é sinestésica, gosta do abraço, gosta dessa coisa de ver filminho agarradinho, presente, lembrancinhas ou grandes presentes para que a pessoa me sinta amada. Malu, qual é a sua forma de amor, Malu? Vamos aqui. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Você, Gustavo? Certo, atos de serviços. Atos de serviço. Mas você gosta de receber? Não, de fazer. Ah, você gosta de fazer e de receber? Geralmente a gente gosta de receber o que a gente dá também. Você acha, Malu? Acho. Interessante. E o seu, Ana Beatriz? Eu estava pensando aqui. Eu acho que é tempo de qualidade. Eu gosto de tudo. Olha só, gente. Eu gosto dos presentinhos, não precisa. Eu gosto do contato físico à beça. Eu gosto de atos de serviço. Gosto do tempo de qualidade. Como entender, como lidar com a linguagem do amor do outro? Se a sua é uma. Mas aí eu acho que é a generosidade do amor. Eu consigo me ver muito bem em qualquer uma dessas linguagens. Mas eu confesso que, por exemplo, para eu dar, eu consigo receber muito bem. Eu gosto muito do palavras de afirmação, eu dou numa boa. Você é a autora e escritora, é muito fácil, palavra, Não, mas eu não sou autora desse livro, não. Pode pular aí. Não pode. Você escreve muito gente, bem, eu não aí sou. Tá roubando. Não tô roubando, mas eu acho assim, isso aqui, presentes, eu sou filha de um casal que está com mais de 65 anos juntos e sempre meu pai e minha mãe trocaram presente de mês de namoro, 65 anos, dia dos namorados e de ano de casamento. Sempre. Assim, não me lembro de uma data que foi perdida. E meu pai sempre deu pra gente, pra mim e pra minha irmã, presente no dia das crianças, que pra ele era o dia dos filhos. Caramba. Sempre. Então, isso aqui na minha família é uma linguagem de amor que a gente aprendeu e que a gente passa adiante. É interessante isso. Então, a gente tá falando que o seu pai deu mais de 195 presentes só dessas 3 datas durante... Nossa, é muito... Muito mais. Porque ele faz... 3 por ano. Não, 3 por ano, não.
de namoro. Meu pai até hoje dá cartão, flores para minha mãe de aniversário de namoro, Que legal. tá? Então, que seria certo dizer que os homens antigamente eram mais cavalheiros? Não sei, acho que não. Acho que é dele e acho que ela soube receber também, porque não adianta Na verdade, um não homem vamos colocar querer seu pai, dar não, que presente. ele não é... Ele Vem não... cá, mas não Ah. adianta um homem querer dar. Vamos supor, você tem um homem que tem toda essa coisa de dar o presente, e tem mulheres que você já viu mulheres que recebem presente? Ah, tá bom, pra que você me deu isso? Ah, eu já vi. Horrível Já isso. vi. Sabe? Uma coisa assim, eu não quero receber. Por exemplo, por que o homem adora dar eletrodoméstico pra mulher, né? Como se é um presente pra casa. A minha mãe uma vez fosse pro meu pai. Tá, mas Me vamos deu lá. um presente, vou ficar mas do não lado dos me meus deu um colegas presente aqui. pra casa. É diferente mesmo. Ó, vamos ver a diferença de casal agora, né? Seu pai é muito bom. Sua mãe falou isso com ele, o que ele fez? Começou a dar o presente que era pra ela. E o presente, se fosse uma batedeira, um liquidificador, era pra casa. Olha só, o meu pai é totalmente diferente do da Bia. Porque o meu pai, ele é muito bom no marketing, né? Que ele virou pra minha mãe e falou assim, não, esse presente, esse ferro de passar roupa, não é porque você quer ou precisa dele, mas é pra ajudar você no seu trabalho, porque você vai fazer ele muito mais fácil. Aí eu falei assim, ô mãe, não engole isso É pra não. casa. Isso é pra casa, pode Porque pedir uma coisinha pra você aí. Eu concordo. Então, assim, porque a gente tem que estar disposto a receber também, porque é muito ruim para uma pessoa que Dá o dá o presente. presente dentro dessa linguagem do amor e você falar assim, não sei pra que isso, eu já tenho 10. Agora, pegando um embalo na pergunta que a Malu fez. Ah. E quando um dos casais, né, do pessoal assim, é um neurodivergente ou uma pessoa um pouco mais diferente, como que a outra tem que entender essas limitações? Eu acho que o outro tem que entender, mas o neurodivergente também tem que entender que o outro tem um limite. O neurodivergente também tem que estar no processo de melhoria. Não Entendi. existe isso. Se você teve lá o encanto, o conhecimento, né, a descoberta, a decepção e a reconstrução, se você chegou na reconstrução, o neurodivergente também tem que ajudar. Eu não podia ficar a vida inteira deixando a luz ser cortada. A gente tem que dar um jeito. Não é aquilo, eu sou neurodivergente, Como é me que você fez com a entenda. luz? Aí, como é que... Aí veio débito automático, uma maravilha. Que É não bom ser existia. neurodivergente inteligente, né? Olha só. Não tinha na época, Entendi. depois de débito automático, nunca mais. Aí tinha você fazia o quê? problema. Colocar um alarmezinho pra lembrar quando não tinha? Não, eu pedi a minha funcionária de casa para me lembrar. Aí eu comecei a fazer uma tabela que eu botava na geladeira. A geladeira esqueça. sempre foi uma ótima informante para mim. Inclusive, teve uma vez que você guardou o controle dentro dela, né? Controle remoto, é verdade. Controle da televisão. Mas faz sentido. É Pérolas de um TDAH, né? Um dia a gente tem que fazer um livro pra criança que é Pérolas do TDAH. Um dia que eu Coisas roubaram meu carro... TDAH que não roubaram. Nós vamos fazer uma. Tá bom, já vou fechar aqui. Agora, então, só pra gente finalizar, Bia, quando a gente olha hoje, a gente vê muito casal frustrado também, que tem esse medo da separação, de não saber se é o que quer ou se não quer. Apesar desse negócio do aplicativo que dá muita opção, parece que eles vão se auto-sabotando, né? Vai sempre jogando vamos dizer assim, a culpa pro outro. O que você poderia falar para essas mulheres, para esses homens que não separaram ainda, que tá nessa fase de reforma, digamos assim, dessa de reconstrução? Tem que saber se está na fase de reconstrução mesmo, né? Primeira coisa, olha Quanto para fatura o isso? início, olha para o início. Como é que aquela relação começou? O que você se propôs quando você começou? Você está sendo coerente com você? Você queria realmente uma relação de qualidade? Se a tua resposta for sim, e se você acha que aquela pessoa, passada a paixão, tem valores que são condizentes com os seus valores, tá? Que acaba a paixão, de repente você olha para a pessoa, não tem mais nada a ver com você. Foi Sim. uma ilusão mesmo. Então sai. Agora, se você acabou a paixão e você fala, nossa, mas a convivência me fez ver que ela pensa como eu nesse aspecto, a gente tem um plano em comum em relação à vida, à construção da vida, se vai ficar, fica para valer. Mas Entendi. a pior coisa é essa coisa de, não sei. O morde-a-sopra, não sei, o meio morde-a-sopra. termo. Tem uma série na Globoplay da Fernanda Young e do Alexandre Machado, que são os autores os normais, que é Separação. É com a Débora Bloch, que hoje está bombando aí com a Odete Reutemann, mas Débora Bloch é uma humorista maravilhosa. E Vladimir Bricha.
é muito interessante, que é um casal que está no auge da separação, mas na realidade não querem separar. Então eles Entendi. conseguem fazer uma anarquia De tudo pra não absurda, casar. mas vale a pena ver. Eu outro dia estava revendo, é muito bom para quem quer tudo que não deve ser feito. O casal que fica falando com outro casal, É brigando. um manual do que não fazer. Exatamente. Entendi. Mas e quanto muito tempo legal. leva, assim, essa fase de reconstrução? Pra também não saturar, né? Porque às vezes tem uma pessoa que tá nessa parte tem 4 anos. Só satura, meu amor, se os dois não estiverem botando no papel aquelas pequenas mudanças que cada um se comprometeu aos pouquinhos. Entendi. Então E acaba outra que coisa, não tá nunca, reconstruindo, né? nunca, hipótese alguma, ofenda a pessoa. Se você tiver com o auge da raiva, vai tomar um banho, vai andar de bicicleta, mas não diga o que vem na língua. O que vem não deixa a E aquele língua. ditado que a boca fala, o coração tá Porque cheio. você sabe, tem coisas que você sabe que o outro um dia te confiou em segurança, que não é para ser usado na raiva, não é para ser Entendi. usado. Seja fiel Há ao momento. que o outro te compartilhou em segredo. Jamais use o que o outro te deu como confiança para magoar alguém. Jamais. Entendi. Que legal isso. Adendo aqui. A Bia uma vez me contou que ela mergulhou com o carro. Quando eu brinquei aquela vez, não, não mas- era pra te ofender, era só porque eu achei legal, era uma piada. Não. Mas não acabou a relação por isso. Não é Entendi. que eu mergulhei. O carro entrou na água. Não, então o carro mergulhou, não você, de forma Tá? alguma. E na praia de a Ponta Negra. Mas sabe que... Em Natal, Rio Grande do Norte. E, pessoal, não se esqueça, a gente vai terminando aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando dos seus relacionamentos, se essas dicas te ajudaram. Vamos ver, né? Porque às vezes é só um mal entendido, às vezes é igual a doutora falou. Vocês têm que, né, primeiro tem que falar perto do microfone. Às vezes é só vocês sentarem, tirar aquele, vamos dizer assim, né, o ego, colocar o coração na mesa e listar os pontos, né? O que funciona, o que não funciona. Lembrando, Max, TDAH não é desculpa pra fazer merda no relacionamento, tá bom? Agora, todos vocês, conhecem alguém que seria legal receber esse vídeo, que tá passando por uma crise no casamento, no namoro, no ajuntados, ou até mesmo quem não tá passando, pra evitar de passar? Manda esse vídeo pra eles. E aquele amigo que conheceu aquela pessoa legal, aquela amiga que conheceu uma pessoa legal na balada que já tá falando em casar, manda esse vídeo também, tá? Casar antes de 2 anos é perigosíssimo. Vai que dá certo, até pode. Vai que cola, né? Vai que cola, mas nem sempre. Então é isso, pessoal. Clica aqui embaixo, se inscreva no canal, clica no sininho, manda isso para alguns amigos e coloca nos comentários o que vocês estão achando, quais são as próximas pautas para os próximos inversos e quais são suas experiências também com casamento, né? Às vezes o Brasil é muito grande, às vezes o que funciona num lugar pode não funcionar no outro. Mas, de novo, é 169 mil pessoas em Harvard. Foi muitos casais, tá bom? E Então, vê em que fase do relacionamento vê que que você fase que vocês E estão. vê se você quer seguir também. E se não quiser, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas seja digno. Seja digno. Nada de dar ghosting, de sumir Ah, e deixar essa papo é uma no ar. pauta Isso é legal, uma hein? pauta legal. Então, anota aqui embaixo que se vocês querem essa pauta depois. Vamos tirar tudo da doutora, do ghosting. Tem o outro também, ghosting e o... Não, o ghost é quando você dá tem o o gaslighting, sumiço. não é? Como é que Não, é? aí já é outra coisa. Aí a gente vai falar. Isso, Ah. O gaslight é quando você faz... É um relacionamento tóxico. Aí você provoca o outro. No relacionamento parte 2 a gente fala sobre isso então. Um beijo pra vocês e até o próximo Pode Ir Pro Inverso. Até o próximo.